Eleições no município do Rio de Janeiro estão concluídas. Eduardo Paes, reeleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Niterói ainda é um grande ponto de interrogação. Rodrigo Neves, do PT, ou Felipe Peixoto, do PDT? Como fica? Eu acredito que essa vai ser uma disputa bastante acirrada, voto a voto até o final. Isso porque nós fizemos, pelo meu instituto, um acompanhamento do processo eleitoral em Niterói, e nós vimos que havia uma situação em que o Rodrigo Neves tinha uma boa vantagem, o PDT não tinha definido seu candidato, falava-se na busca da reeleição pelo Jorge Roberto. A partir do momento em que isso foi definido, o PDT lançou o Felipe Peixoto, que não era uma carta que estava na mesa naquele momento, mudou o cenário, Felipe Peixoto teve um crescimento importante e, por isso, esse segundo turno. Teve também o crescimento do candidato do PSOL, o Serafini, a queda dos Veiter, houve um movimento na última semana que não estava previsto. Então, todos os dados indicam para uma eleição bastante disputada. Professor Paulo Bahia. É uma eleição que vai ser muito disputada e, sobretudo, porque são dois candidatos jovens, muito dinâmicos e que todos são da base de apoio do governador Sérgio Cabral e da base de apoio da presidente Dilma. O que criará dificuldade tanto para a presidente Dilma, como para o ex-presidente Lula, como para o governador Sérgio Cabral, ver quem vai apoiar em Niterói. Se for pelo ponto de vista partidário, o Lula está livre para apoiar o Neves, né? Mas há uma discussão grande nesse sentido e Niterói é uma cidade muito importante no Rio de Janeiro, não só por ser a antiga capital do estado do Rio de Janeiro, como é uma cidade que nos últimos anos deu muito de bem-estar para a sua população, né? Considerada uma das melhores cidades do Brasil, com grandes projetos de intervenção, enfim. Nos últimos anos, sobretudo depois das grandes chuvas que aconteceram em Niterói, o prefeito atual, Jorge Roberto Silveira, sofreu um grande desgaste que o levou a não ser candidato à reeleição. Entretanto, a marca histórica da família Silveira em Niterói está ali já desde a década de 60, e a presença marcante desse jovem rapaz, o Felipe, que foi secretário em Niterói, né? E foi secretário estadual, e tem presença muito dinâmica. Mas ele foi ou não uma surpresa, Felipe? Não, ele não foi uma surpresa. A surpresa foi ele não ganhar no primeiro turno. Esta foi a surpresa, porque as pesquisas, e o Tadeu sabe disso, já indicavam uma larga margem para o Felipe no primeiro turno. E o que aconteceu foi que o Sveiter, que vinha crescendo, parou de crescer e caiu, e que ninguém dava bola para o Jorge Roberto da Silveira, achando que o candidato dele não emplacaria, e ele emplacou com uma quantidade de votos muito significativa e importante. Queria fazer só uma observação com relação às pesquisas, né? Na verdade, as pesquisas apontavam uma vantagem confortável do candidato Rodrigo Neves. Rodrigo Neves. Até mês de julho, junho e julho, não havia definição quanto ao candidato do PDT, e o Jorge Roberto tinha 14%, 15% das intenções de voto. Quando, no mês de julho, o PDT definiu-se pelo nome de Felipe Peixoto, esperava-se que esse candidato não decolasse o suficiente pela sua vinculação com o Jorge Roberto, que tinha uma taxa de desaprovação de 72%. Por isso que eu lhe perguntei sobre a questão da surpresa, né? A surpresa foi que o Felipe Peixoto conseguiu se desvincular dessa desaprovação e dessa rejeição ao Jorge Roberto, e, mesmo sendo do partido Jorge Roberto, aparecer como um candidato novo. Daí o crescimento dele chegou ao patamar de 33% dos votos válidos, o que nas pesquisas de opinião anteriores dava em torno de 26%, 27%, 28% do total de votos, né? E chegando num patamar até relativamente próximo do Rodrigo Neves, que durante toda a campanha manteve a dianteira. Só que houve um crescimento na reta final. Então, realmente foi uma surpresa, porque ele conseguiu se desvincular da imagem do Jorge Roberto, não carregou o peso de uma desaprovação tão importante. E é interessante, Tadeu, porque ele se desvinculou do desgaste do Jorge Roberto da Silveira, mas resgata a tradição trabalhista de Niterói e a tradição amaralista de Niterói. É curioso isso. E há uma disputa
em relação a essa questão, que muitos dos nossos colegas desconsideram, mas que está muito presente no dia a dia do eleitor na sua cidade. Agora, Niterói tem um problema grave no aspecto de ser uma cidade unificada, porque a zona sul de Niterói, Icaraí, Santa Rosa é uma cidade, né? Região oceânica é uma outra cidade, né? É aquela área ali, Barreto, Caramujo, enfim, tem as favelas de Niterói. São regiões que se debatem muito uma com as outras, com ideologias, inclusive, diferentes, né? Inclusive com movimentos de quererem ser municípios autônomos, a região litorânea. Existe todo um movimento a respeito disso. O que esses candidatos precisam fazer, enfim, prefeito eleito, para unificar Niterói, deixar uma cidade mais homogênea? Homogênea não será, mas o prefeito fazer mais ou menos o que o Eduardo Paes fez com o Rio de Janeiro. Certo. Tratar de maneira desigual, mas de maneira isonômica, cada região com as suas diferenças, valorizar essas diferenças e dar um tratamento de igualdade nas diferenças. O que eu quero dizer com isso? Não haverá uma padronização da política. Você vai ter que fazer políticas diferenciadas para elevar a qualidade de vida de todos dentro das suas características. E isso o Eduardo Paes conseguiu com sucesso fazer aqui no Rio de Janeiro, daí ele ter o voto em todas as áreas, como nós falamos há pouco. E Niterói tem um outro problema também muito grave, que é o trânsito, né? De infraestrutura, uma região muito concentrada. Inclusive, há ruas em Niterói, onde havia 3, 4 casas, hoje tem um condomínio com 300 apartamentos, né? E as ruas não cresceram, quer dizer, Niterói cresce para cima, Niterói não cresce para os lados, né? A vida em Niterói, ela tende a ser mais difícil daqui para frente? Olha, como o Paulo Bahia lembrou muito bem, Niterói sempre foi considerada uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Mas corre o risco de perder esse título por conta desse crescimento assustador em Niterói? Hoje é um grave problema em Niterói, todas as pessoas que moram em Niterói sabem disso, se queixam do trânsito, dificuldade do trânsito, o rádio, a televisão, todo dia relatam esses problemas. Então, realmente, Niterói hoje corre esse risco de perder essa aura de uma cidade boa para se viver em função disso. Agora, eu acho que os candidatos vão ter que atacar diretamente esses problemas. Como o Paulo disse, você tem que tratar desigualmente as regiões, porque em algumas regiões o problema maior é a falta de saúde ou de saneamento. Em outras, é a segurança ou a iluminação, por exemplo. No Rio de Janeiro, a zona sul da cidade pede sempre mais segurança, enquanto a zona norte, a zona oeste pedem mais saúde. O problema da zona oeste, por exemplo, é a dificuldade do acesso aos serviços de saúde. Então, é preciso tratar diferentemente essas regiões. O que eu acredito que o Eduardo Paes tenha conseguido é fazer essa calibragem. Ou seja, ele fez muitos investimentos na zona norte, na zona oeste, né? Parque Madureira é um exemplo, né, de uma área de lazer. Uma inovação, uma obra histórica. Né? Uma obra histórica e também muitos investimentos na área de saúde, clínicas de família e UPAs na Zona Oeste. Então, o resultado eleitoral reflete esse investimento. E na Zona Sul, segurança. Por exemplo, as unidades de ordem pública, as UOPs ou UOPs, na Zona Sul, né, no bairro do Flamengo, por exemplo, no centro da cidade. No Maracanã. Né? No Maracanã. Então, essa política localizada, diferenciada, é que faz no global essa aprovação. Então, acho que os candidatos a prefeito de Niterói estão conscientes disso e vão ter que atacar esses pontos. Tem esse desafio, né, Tadeu? Sim. Eles têm esse desafio e, sobretudo, em função de que as questões de Niterói, o Eduardo Paes também trabalhou aqui no Rio com um plano diretor em relação à zona oeste do Rio de Janeiro, que cresceu desordenadamente também. Nós temos problemas sérios de trânsito, mas que ele atacou esse problema de maneira diferenciada nessas áreas. Eu acredito que os candidatos a prefeito em Niterói tem as pesquisas na mão, porque hoje qualquer candidato trabalha com pesquisa, sabe exatamente o que cada bairro, cada rua quer, e eles, se quiserem ter sucesso, vão ter que fazer esse diálogo direto com a população. Obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. Prazer. Bom, Band Eleições vai ficando por aqui.
Até a próxima, esperamos vocês. Obrigado pela audiência. Até lá, tchau.